Olá, gente, tudo bem com vocês? Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com o Pod Regis. Longo e tenebroso porque demorou um pouquinho pra gente voltar a gravar, mas não foi nada tenebroso não, hein? Olhar sistêmico, dona Maíra. Não falamos de coisas que não queremos vivenciar. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu podcast, que falamos de todas as coisas que nós gostamos de fazer. Música, filmes, comunicação, né, Mirtes? Hoje falaremos de comunicação, negócios, comportamento, treinamento comportamental sistêmico, constelação familiar, empresas, receitas de bolo, geleias do Amaury. Olha Amaury, só. um abraço pra você, meu querido. Suas geleias são maravilhosas. Hoje, mais uma vez, já faz parte, né, do Pod Regis, minha esposa linda. Porque vai mudar esse nome, né, Brasil? Vai ter que ficar um Pod Regis com Maíra. Vai ter que ter uma nova nomenclatura nisso, porque eu já tô virando tradição a senhorita aqui. monte o seu podcast, então, e me convide para participar com o nome que você quiser. Aguardem, Brasil. Pod Regis já é uma marca do Brasil, do mundo, das galáxias, dos buracos negros. Vocês seguram aí, Brasil, que hoje nós vamos arrebentar. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Pod Regis. Obrigada, meu marido. Vou montar aí o meu Segura Brasil, essa novidade. Ai, já quero. E hoje, já quero. Eu acho justo. Você viu que agora ele quer que eu tenha o meu, ele não quer dividir. Sim. Casamento com tretas. Não. Olha, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, pra gente falar aí disso tudo que o Regis já citou e mais um pouco. E hoje, muito feliz de estar aqui com a linda Mirtes Anjos. Obrigada. Que é uma pessoa de tanto conteúdo, de tanta coisa legal pra trazer, e a gente não podia, toda vez que a gente conversa com a Mirtes, que a gente vê um treinamento da Mirtes, que a gente assiste uma mentoria da Mirtes, uma abertura límbica cerebral, assim, imensa de informações. Então, não tem como não fazer um podcast e um Pod Regis aqui com Mirtes Anjos, agradecendo desde já a grande mulher da comunicação. E a Mirtes Viu? virou nossa Ai, parceira, que feliz. né? Ela virou nossa parceira de forma tão natural, né? Que quando eu tava ali revisitando os conteúdos que eu precisava ter, né, dentro do podcast, falei, eu não consigo dar sequência no podcast, senão convidar a Mirtes. Então eu quero que você se apresente agora, querida. Seja bem-vinda. Ah, gente, obrigada. Vocês são muito acolhedores, né? Eu quero agradecer, mas eu já preciso registrar que é o meu primeiro podcast. Amiga, então eu vou te dizer, a sua câmera é esta. Dê um Ai, tchau eu pra tô sua olhando pra câmera. cá. Essa aqui, ó, é nós. Dê Isso. um oi para esta cama, Brasil. Olá, Cama. gente. Câmera. Tá com Eu sono? sou da época de sentar no estúdio pra gravar rádio. Nossa. Sabe? AM? Nossa, metodista, Elô, professora de rádio. Então, assim, eu gosto do ambiente estúdio, mas de podcast, essa coisa mais do audiovisual incluído, é novo pra mim. Tudo novo. Amiga, que honra, É. que prazer, então, ter você aqui Eu já mesmo. me retirei de alguns convites. É engraçado, eu já recebi convites, mas não tava, assim, a fim de fazer. Porque não queria uma pauta, não queria uma coisa muito fechada. E quando vocês me convidaram e não falaram, vamos falar sobre isso, só veio falar agora, eu falei, é isso. Não, amiga. Eu aceitei e acertei em aceitar. Que lindo. Porque eu gosto dessa fluidez que vocês propõem. E Essa como é a tudo ideia. que vocês fazem. É muito fluido, é muito natural, não é algo forçado. E eu acho que por isso que a gente fica tão acolhido quando fala de projetos com Maíra e Regis. Sim, o tema hoje, inclusive, gente, que ela tá levantando, nós falaremos sobre cachaça. Barril de carvalho, exato. Destilados com ervas especiais. Exato, com maru. Não são sem danos cerebrais, tá? Exato. Será esse o assunto? E tudo dentro da legalidade, que é o que a gente Exatamente, pratica. exatamente. E Mirtes, quem é você? Vou me apresentar para vocês. Então, eu me chamo Mirtes Anjos. Eu tenho hoje um caminho enorme dentro de comunicação. Então, eu sou jornalista formada, pós-graduada em comunicação organizacional. Porque, de cara, eu sou aquela jornalista que não vê jornal. Então, o hard news, o ambiente de redação, foi algo que no meu segundo ano de faculdade eu já percebi que não era pra mim. E olha que eu já me formei há uns 15, 16 anos. Isso, naquela época, não era nem tão pesado como assim? hoje. Você só tem 20. Exato, já faz os cálculos. Então, eu sabia que eu não era uma jornalista pra bancada. Já sabia que não ia ser uma jornalista para trabalhar no hard news. E quando eu me volto pra assessoria de imprensa, comunicação organizacional, eu entendo que ali é o meu lugar de fala dentro da comunicação. Então, eu me formei na Metodista há
faz os cálculos aí, 16 anos atrás. Tenho muitas alegrias dentro da comunicação e sou apaixonada pela veia empreendedora. Então, muitos de nós, às vezes, se pega pensando, nossa, o empreendedorismo é uma coisa de agora, mas não é. Não é. Por mais que eu trabalhe com vendas, e isso colocou o crachá de empreendedora de 10 anos para cá, isso eu já fazia, o empreendedorismo eu já fazia desde muito antes. Então, eu sou uma empreendedora nata. Eu sou aquela menina que fazia gelinho com sobras de frutas da barraca do meu tio e vendia 25 centavos, amiga. E era assim que eu comprava as minhas coisas. Massa. Então, eu sempre tive essa iniciativa, acho que vem muito do meu pai, que negocia, né? Porque no Nordeste não são empreendedores, é aquela pessoa que é negociante. Então, isso vem muito do meu pai na minha essência, só que eu negava. Então, quando eu me apresento, hoje eu falo, eu sou uma empresária que trabalho com comunicação e faço da comunicação um meio de pontes, e isso é maravilhoso, criar essas pontes. Mas antes eu não falava, eu trabalho com vendas, eu sou vendedora. Eu tinha um pouco de receio de me colocar dessa forma, né? Seguindo as apresentações, eu sou mãe de um bebê de 1 ano e 6 meses, o Miguel, nosso anjo que chegou aí para trazer muita luz, muitos desafios, e eu brinco que hoje ele é o meu chefe mais exigente. Então, né, eu tenho que deixar isso claro, sem romantizar a maternidade, que eu acho que isso faz parte. Claro. Então, ele é meu chefe mais exigente. Sou casada com a Mauri, ele é cozinheiro, chefe de cozinha. Quanto chefe? Quanto chefe, amiga? Quanto chefe? Mas, na verdade, quem manda mesmo sou eu, então tá tudo certo. Maravilhosa. É isso. Então, tá tudo certo. Eu sou casada, eu sou de uma família de muitos irmãos, né? Então, eu tenho ali 6 irmãos por parte de pai, mais 2 irmãos por parte de mãe. Então, eu sou de uma família grande e gosto dessa coletividade, dessa coisa de estar todo mundo junto ao redor de uma mesa. Que bom que o podcast também tem uma mesa, né? Sim. Isso é muito bom. Eu gosto dessa energia de todos ao redor de uma mesa. Sou pernambucana, então, como eu já pincelei aqui pra vocês. Talvez você não perceba o sotaque, mas me deixa falando com a minha avó ali. Que é 5 minutos 2 que horas, volta. o meu oxi vem com tudo. Então, eu sou uma mulher pernambucana. Vim pra São Paulo muito cedo, né? Então, quando a minha mãe casou, veio pra cá. E aí, a gente construiu o nosso pilar familiar em São Paulo. Então, sou aqui do ABC Paulista com bastante orgulho também, né? Então, sou uma pernambucana paulista. E eu tenho muito orgulho disso. E, de modo geral, gente, sou essa. Normalmente, sou lembrada pela menina que fala bem, né? E fala bem, né? Mas sempre falou... A comunicação, a veia comunicar... Isso que você está falando que é uma coisa que eu ia Perguntei realmente primeiro, chegar. Isso, perguntei exatamente. primeiro. Ótimo. A veia de comunicação, o falar bem, porque é notável, né? A sua forma de se expressar, o seu vocabulário, e você se expressa bem não só no falar, né? Você se expressa bem de uma maneira geral, a sua comunicação, sua mão, tudo, seu tom de voz. Sempre foi assim? Ou aonde você começou a desenvolver a comunicação? Um bom ponto, Má. A minha comunicação, ela sempre foi muito da escrita. Então, talvez venha o repertório e o próprio vocabulário. Porque, gente, às vezes as pessoas olham hoje e não vê passado, né? E na minha bagagem, eu sou uma mulher, uma menina, uma criança criada em periferia. Eu sou aquela que podia brincar na rua porque era sem saída e estava tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha muitas escolhas de distração. Quem é da periferia sabe, a gente tem alguns caminhos. E o meu caminho sempre foi muito da leitura. Então, eu sou aquela que levantava a mão e falava, posso te ajudar a arrumar a sala da biblioteca? Que era aquela coisa. E eu me dispunha a ficar e trabalhar isso, né? Então, eu sempre gostei muito de ler. E essa questão da leitura sempre me ajudou muito na escrita. Sempre gostei muito de escrever. E a escrita, ela foi me ajudando a criar o contexto de comunicar primeiro na escrita. Por que eu digo isso? Eu sempre fui muito faladeira. Eu sou uma criança que comecei a falar cedo. A minha mãe brinca que eu era aquela criança que entrava no assunto dos adultos. E às vezes os adultos precisavam se colocar e falar, Mirtinhas, agora não é sua hora, filha. Então, assim, eu era aquela que entrava nos assuntos dos adultos. Porém, eu não era aquela que, quando precisava colocar a minha ideia, conseguia. Então, o mundo do livro, a imaginação, foi me trazendo ali algumas... Hoje a gente sabe que são personas, mas naquela época a gente não pensava assim. Sim. Então, eu criava algumas fantasias que me ajudavam a lidar com situações que todas nós passamos na infância, como criança, como mulher. Então, é diferente o rolê da comunicação escrita para o verbal. E eu precisei aprimorar. Então, hoje, as pessoas falam, nossa, mas você se comunica bem. Sim.
Hoje eu faço curso de oratória, tenho um workshop online que ajuda muitas mulheres a se comunicar melhor, porém, eu precisei me aprimorar. Então, quando eu estava no começo ali da faculdade, né, da universidade, antes mesmo de pensar em pós, eu entendia que quando eu ligava o microfone, quando eu me conectava com uma câmera, algo acontecia quimicamente que me dava um suador, um calafrio, as minhas bochechas, que são bem grandinhas, ficavam bem vermelhas, e eu pensei, cara, eu preciso aprimorar. Então, qual foi o meu suporte? Qual foi a minha estratégia? Eu sempre fui muito de procurar caminhos para tudo. Então, na faculdade, para chegar até lá, eu precisei de caminhos. Precisei estudar bem, precisei fazer um Enem, precisei correr atrás de bolsa. Eu buscava caminhos. Quando eu cheguei lá, eu entendi que para ocupar aquele espaço, eu ainda ia precisar me aprimorar. Então, eu fui lá, me inscrevi nas eletivas de teatro, gostei. Falei, bom, agora eu vou procurar um grupo de teatro profissional. Caraca! Então, eu lembro que nos meus primeiros 2 meses de metodista, eu já sabia que eu precisava melhorar essa minha questão. Você vai até, então, a faculdade Sim. com o hábito da leitura e da escrita. Sim. Então, até a faculdade, a leitura e a escrita é o que te traz no universo de comunicação. Sim. Mas da faculdade, aí sim, o teatro é que vai te ajudar. Exato. Que E o sensacional. teatro, ele chega muito nesse lugar de aprimoramento mesmo, né? Naquela época de vestibular, eu até titubeei, prestei para além de comunicação social, prestei para artes cênicas. Poucas pessoas sabem disso. Agora o mundo. Cheguei a fazer testes pra novela. Sim, amiga. Jura, Era pra eu ter sido uma Mitz? Chiquititas. Ah, eu tenho certeza mas que você eu seria uma ótima Chiquitita. Eu gostava desse rolê da parte de cênica. Sempre gostei, né? Não é à toa que na faculdade eu fui muito pra área documental, fui muito pro audiovisual. Mas, naquela situação, eu precisava de uma estratégia pra melhorar a minha bochecha vermelha, né? E o meu... O suador. E o meu suador, o meu calorão. Então, o teatro chegou nesse lugar. Aí eu fui procurar a companhia do Nó de Teatro. E já era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu já fazia, assim, as peças de teatro na igreja. Sabe a frase muito dinâmica hoje que é, vai com medo mesmo? Isso sempre foi muito meu. Então, por mais que eu tinha essa questão, eu sempre fui oradora da sala, não tinha medo de apresentar trabalho em grupo, tinha as amigas que corriam, faziam toda a parte de apresentação, eu só ia lá e falava. Dava o friozinho na barriga, Dava um friozinho que é na natural. barriga. Mas essa minha habilidade de falar, ela já existia. O teatro, ele só me tranquilizou. Lapidou. E me trouxe ali algumas estratégias, tanto de respiração, quanto de concentração, de memória mesmo, para eu trazer isso pro jornalismo e agregou. Técnica e método. Exato. Técnica e método. Exato. Então, isso te trouxe uma confiança maior para conseguir fazer. É. Não é a questão, muitas vezes, da bochecha vermelha ou não. Quando você está mais confiante, você precisa ir, eliminando tudo que você puder. Será que se eu fizer isso vai melhorar? Óbvio que vai. Será que se eu fizer isso vai melhorar? Só quem não melhora, gente, é quem não busca. Sim. Né? E quem quer ter alta performance, vai buscar sempre coisas para que aumente a performance. Sim. Né? E esse caminho é muito importante, porque você já percebe, é natural. Se você olhar hoje, você já sabe quais são os lugares que te deixam mais confortáveis e no que você é de fato boa. Então, eu já sabia que eu conseguia me comunicar bem. Eu tive sempre uma ponte conciliadora entre algumas questões. Então, eu conseguia ali entre rolê de adolescência, sabe? Mediar algumas coisas com a fala. Com, você acha que entendeu errado. E eu trabalhei muito tempo em comunidade da igreja, né? Então, eu fiz parte de catequese, infância missionária. E essa questão de pontifícia obra, que é muito real hoje para minha espiritualidade, é de passado, é de bagagem. É o que eu fui entendendo, o como dentro das empresas, que, na verdade, a instituição da igreja também é administrada como uma empresa, como tinha ruído de comunicação. Uma pastoral que não falava com a outra. E eu fiquei 4 anos à frente de uma pastoral, que era uma das mais desafiadoras, desse jeito. Tratando como pontes. Então, quando eu entendi que o hard news não era minha praia, eu fui lembrando dessa minha bagagem. Falei, não, eu consigo conciliar. E é isso que uma assessoria de imprensa faz hoje. É isso que um departamento de relações públicas faz hoje. Filtro, né? Então, eu fui entendendo que, olha, a comunicação, ela pode ser muito mais ponte do que informativo, né? E tem um ponto que eu costumo sempre dizer, que era algo que me pegava muito na faculdade, que me pegava muito na hora de, vou construir o meu trabalho em cima disso, que é, a comunicação, ela precisa de um emissor e de um receptor. Receptor, sim. Cara, eu acho isso tão arcaico. E eu já achava isso. Eu lembro de ter questionado uma professora maravilhosa, Marli, eu falava pra ela, não existe isso na minha cabeça. Pra mim, eu preciso ter uma compreensão no meio disso.
Eu preciso que quem tá lendo a minha notícia, ela entenda. Além do receptor. Para além de receber. Porque receber é uma coisa muito Como vaga. você vai receber? Como você vai Como receber? você vai E eu receber, não que posso aí me vai além. responsabilizar de como você vai Opa! receber. Então, a gente que é comunicador e eu me apresento como comunicóloga, eu tenho que ter essa consciência. Eu não posso me responsabilizar como isso vai chegar para Porque isso você. dá uma... É como se fosse assim, tudo que você falasse tivesse que formar uma opinião. Exato, exato. E aí que tá um ponto. Existe a falácia, né? Que o jornalista tem que saber de tudo. E é o contrário. O jornalista tem que saber perguntar. Exato. Né? Hoje, um profissional de comunicação, ele tem que ter a consciência de que, olha, eu sou um bom perguntador. Porque aí você vai conseguir desenvolver essa conversa com o entrevistado da melhor Com maneira. base na recepção. Total. Porque se você pergunta, é fato. Você gera uma consciência na pessoa para te trazer aquela resposta. Então, hoje, eu gosto de falar, se você quer desenvolver de cara uma habilidade de comunicação, faça boas perguntas. Não desperdice a oportunidade de fazer perguntas. E quantas eu te faço ao longo da semana? Inúmeras nos nossos processos. Não só no Desbrava, mas em tudo. Eu te pergunto muita coisa. E às vezes você responde no automático e não percebe que eu precisei de muita atenção para te perguntar de forma cirúrgica. Isso acontece muito. Na nossa relação ali. E esse âmbito da comunicação, se a gente prestar atenção nesse contexto que você está trazendo pra gente, Mirtes, de uma forma tão clara, isso é o que desenvolve tudo da nossa vida. Sim. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu estou tendo problemas no meu relacionamento, eu estou tendo problemas na minha empresa com vendas, eu estou tendo problemas com o meu filho. Não é só... E aí eu falo com o meu filho, eu falo na minha empresa, e o comportamento, que é um assunto meu e do Regis aí, que comportamento isso gera. E quando até a gente chegar no comportamento, é o que vai essa questão de não é só comunicar e receber. É o como essa pessoa vai receber essa informação. E nesse como, Mirtes, eu te digo até mais. Ele vai dentro de uma história, Sim. de um conceito, de um DNA, de como essa pessoa foi criada e, inclusive, até onde ela quer chegar. Porque, às vezes, ela não quer nem chegar em lugar nenhum. Exato. E você está simplesmente comunicando, achando que ela vai receber e ela não quer nem chegar. Ela não está nem porque afim de falar. Tudo vai É depender, muito tudo vai complexo, depender Sim, do se você conteúdo. pensar. Né? Tudo vai depender de conteúdo, obviamente. Quando você... Acredito, né? A especialista aqui é a Mirtes. Mas nós convivemos hoje em comum com networkings, por exemplo. Com Sim. grupos de networking, onde nós vemos que tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades em se comunicar. Comunicar, inclusive, a especialidade em que elas atuam. Né? Sim, essa falei, é enorme. Aí eu falei aqui agora há pouco, método, e vamos colocar a prática. Sim. Como que eu vou para um networking sem ter a prática de vender o meu produto? Não, mas a pessoa vende, tá, só que ela vende no informal, talvez atrás de aqui no aplicativo de celular. Sim. E isso tem se transformado numa coisa muito comum. Na hora que eu vou falar sobre o que eu amo, eu não estou pronto, tem alguma coisa errada. E aí, a Mirtes tem uma solução bem legal para você que, de alguma forma, ama o que faz, ama o que vende, acredita no que vende, mas na hora de falar... Deu um perdido, dá um ruim. Por quê? Ninguém entende o que você vai fazer. Tem até uma situação que aconteceu recentemente. Tem uma pessoa, eu não vou citar nomes, mas é uma pessoa que se comunica muito bem. E ela foi fazer a apresentação dela num grupo de networking que eu faço parte da empresa. A hora que terminou, eu falei assim, eu não entendi nada. Eu não entendi nada, querida. Olha esse que caminho você do quis dizer? emissão e da recepção. O cara fala muito bem. Sempre que ele fala é um luxo, ele tem um jeito, sabe? Mas às praticamente vezes é um luxo também que atrapalha, praticamente um cloner, né? Vamos falar sobre isso. E aí ele foi fazer a apresentação da empresa e terminou, eu falei assim, cara, é uma empresa que eu queria muito ter prestado atenção, eu não entendi nada. E no final, ele chegou para mim, o que você achou? Eu falei, cara, eu não dou feedback. A gente vai conversar depois
sobre a sua empresa. Aham. Eu quero saber sobre a sua empresa, né? Eu não dou, tipo, feedback mesmo, tá, gente? Isso aí é problema meu. Mas É meu. porque eu não acredito em feedback. E quem quiser, tipo, discutir isso comigo, vai lá, @RegisMarianoPiva, mande lá pra mim e a gente conversa Mande seu feedback sobre para isso. ele. Por que que eu não acredito em Manda lá o feedback, feedback pro Regis. né? E, na verdade, eu vou aproveitar esse momento para falar sobre o feedback. E daí a Mirtz vai entrar lá no assunto dele. Porque, veja bem, eu sou cantor, tenho formações nisso, né? E dei aulas. E durante muito tempo eu assustei muitas pessoas. Quando eu chegava, por exemplo, num bar e tinha uma banda tocando alguma coisa, eu sentia na carinha do cantor assim, o Regis tá aí. Era horrível. Eu posso imaginar. Era horrível isso. Por quê? A Má sabe. A Má já é assim. A Má, ela fala assim, nossa, esse rapaz não sei o quê. Nossa, parece que ele canta meio assim, né? Eu sou crítica. Eu nunca... Eu falo que eu sou crítica e palpiteira. Então, isso é mas meu. ela deixa claro que ela é palpiteira. Eu chegava lá e palpiteira. ficava assim, e aí vinha, né, o artista, né, o cantor, ou banda. E aí, Regis, o que você tá achando? Cara, eu não vim achar, eu vim curtir minha noite, cara. Eu vim curtir minha noite. Desencana disso. Desencana, canta, seja feliz que eu vim pra me divertir. E do lado crítico também, do Super feedback, entendo. como eu tive estúdios e eu gravei muitas bandas, eu vi o cara lançar o CD e lançar o CD, tipo, hoje não se lança mais, né? Tipo, você que é adolescente não vai ver isso. Mas assim, o cara lançava o trabalho dele, aí ele ia nas redes sociais e falava assim, me diga o que você achou. Aí eu falava pro cara assim, bicho, você não gravou isso pros outros, cara. Gravou pra você. E gravou quem pra fala a você. sua língua vai se conectar. Você não tem que ficar perguntando pro outro que achou, sabe por quê? Se você não faz. O cara é síndico do seu trabalho agora? Sim. Ele vai te... faltou um agudo ali, mais ou Porque menos se você em... ficar se perguntando nessa questão da opinião alheia, você não faz, você não sai do lugar, porque você tá sempre achando que tá faltando alguma coisa. Sou palpiteira? Sou mesmo, tá? Mas eu sou palpiteira pra quem entrega. Então esse é o primeiro ponto. Você tá entregando. E eu não... E assim, eu palpito eu comigo mesmo, é importante dizer, tá? Eu não saio palpitando assim sem alguém me pedir opinião, não, tá, Brasil? Mas se alguém falou assim, você achou, você tá pronto pra ouvir o que eu acho? É o momento. Não é o momento de falarmos, também tem esse ponto. Sim. Mas essa preocupação do feedback faz com que as pessoas nem se sintam à vontade pra entregar. E aí da falha em comunicação também. O cara, tipo, ele vai chegar lá, por exemplo, eu tô falando do trabalho de gravação, né? Ele vai chegar e vai falar, faltou o técnico fazer um ajuste ali mais ou menos em 4.000, 6.000 Ninguém vai hertz. fazer isso. Sabe? Tipo assim, o cara nem sabe aonde foi gravado, ele É. nem sabe o que você passou pra estar ali. Você tá entregando uma coisa que é tua, pra que as pessoas não sejam obrigadas a gostar. Ponto. Então, voltando à comunicação de uma forma geral, né? Não acredito no feedback, falei sobre isso. Gostou, não gostou, vai Manda na lá, caixinha. no Aqui, arroba. ó, caixinha, abre caixinha. Mirtz tem a solução para quem tem hoje uma dificuldade de falar sobre, ou não vamos nem falar sobre você, porque daí as pessoas vão ter dificuldades por vários motivos, mas falar sobre o que ama fazer e sobre qual a solução que você traz, sobre os seus cases de sucesso, como que eu comunico isso, como que eu levo a minha voz para que o meu negócio cresça, Sim. para que a minha empresa cresça. A Mirtz tem a solução e ela vai falar um pouco sobre isso agora. Vamos. E assim, já vamos pensar de um lugar que não é complexo. Por mais que a gente puxou esse gancho de que existem muitas variáveis entre o emissor e o receptor, essa ponte entre comunicar o que você faz, comunicar o que você ama, ou até mesmo comunicar uma ideia na sua mesa de cozinha durante um almoço de domingo, não é complexo. Eu acredito que todo mundo que já está aqui escutando esse podcast, ouvindo, sabe dessa essência. A gente foi alfabetizado, todos nós temos ali as habilidades orais realizadas ainda na infância. Então, quando a gente vai para jogo, vai se comunicar, é importante entender que não é complexo. E uma coisa que o Regis falou que é muito importante. Existe o método, existe o como, mas existe também a necessidade da gente assumir que essa complexidade não existe e que essa opinião alheia, ela não é válida quando você tem algo a se falar, algo a se colocar a jogo. Quando você precisa passar uma mensagem, é muito pouco provável que a opinião alheia, ela vai transformar a sua ideia inicial. Você vai, na verdade, se poluir
ai, falei errado, falei demais. Nossa, Não devia de ter conjuguei feito. um verbo. Você só vai se poluir com isso. Então, a intenção que eu quero trazer aqui, gente, é realmente feedbacks são necessários para algumas coisas. Mas a gente tem que saber quem ouvir. Tem que saber O momento. como vai ser isso. E tem que entender que também não tem que sair pedindo feedback para todo mundo. Não. E deste lugar também não é válido. Se você viu uma amiga postando uma coisa na rede social e discordou ou achou que ela poderia ter feito num outro ângulo, impostado a voz de outra maneira, cara, orienta ela para ela aprender de alguma forma. Mas caso ela te pergunte isso, sabe? É o rolê da É palpiteira. porque, muito bem. É o rolê da É o palpiteira. rolê da palpiteira. O palpiteiro, aqui palpiteira de plantão dizendo pra vocês. Palpiteiro só pode ser palpiteiro se alguém te pergunta. Exato. Porque o palpite, ele é teu, ele não é do outro. Você não pode querer obrigar ao Isso. outro a receber a sua informação. Porque você não sabe primeiro se ele tá pronto pra receber a sua mensagem, de que maneira ele está, por que é que ele fez aquilo, qual história conjuga aquela comunicação, aquela E se ideia. alguém fizer isso com você, quando Manda- o palpiteiro terminar, você fala assim, eu te Eu te perguntei alguma coisa, rapaz? É esse o ponto. Eu tenho uma resposta clara. Eu falo, obrigada pela sua opinião, não vou usar. Eu gosto muito de ir nesse caminho. Mas pegando isso, gente, é algo muito importante. Nós temos que tomar um cuidado enorme para que isso também não vire uma muleta dentro das nossas relações. Exato. Eu vou te contar a história. Você disse que quando chegava num bar, as pessoas olhavam e falavam, Ele nossa, chegou. chegou aqui. Eu sou casada há 5 anos. E eu conto nos dedos os meus amigos que me chamaram para um jantar na casa deles. Por quê? Porque você é casada com Meu o marido homem é um da cozinheiro. cozinha. Então, quando alguém fala, nossa, eu vou convidar pra jantar, pra almoçar aqui, a gente fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a Mirtz vai lá, e o Amaury vai lá, e ele é chefe de cozinha. E eu falo, gente, tá privando momentos e Mirtz, relações. você vai jantar na minha casa. Minha casa, minhas regras. Aham. Se tiver bom, vai estar bom. Se tiver ruim, vai estar ruim. Exatamente. Então, não tem que colocar muletas nas relações, ou às vezes privar o seu momento e de ter uma experiência, porque um é especialista ou outro. Eu vou te contar o que acontece muito no meu círculo hoje. Hoje, quando eu sou convidada para dar uma palestra, eu sempre tenho que fechar. As pessoas entendem que esse peso de autonomia, a Mirtz fecha a palestra. E todas as outras palestrantes, na maioria das vezes, entre homens e mulheres, falam, puta, como é que eu vou falar depois dela? Isso já é uma fala que reverbera em você uma questão que é muito complexa. Você não precisa diminuir a tua régua porque um profissional vai falar depois de você. Muito pelo contrário. Você pode se engajar aquela plateia e ter olhar de, olha, eu tô aqui porque eu agrego. Se eu fui convidada é porque eu Pronto. agrego. A ordem de quem fala pouco importa. Se a pessoa ela tá ali para receber uma mensagem, você tá ali para passar essa mensagem, tá tudo certo. Então, a fala disso, como é que eu vou falar depois da Mirtz? Nossa, mas ela é especialista em comunicação, me ajuda aqui. Gente, outra coisa. Tá, você é especialista em comunicação e o outro é especialista no quê? Em outra coisa. É por isso que você tá lá. E aí tem uma fala sua que me ensinou muito. Eu sou especialista em comunicação. Me ajuda aqui, não. Porque eu não tenho esse papel de ajudar. Quem vai ajudar a você a lidar melhor com a sua vergonha, com a sua timidez, é uma especialista nessas emoções. Eu tô aqui para te ensinar técnicas a se comunicar melhor. E isso tem custo também, viu, gente? Porque não é uma ajuda, é um trabalho, né? Então, faz sentido pensar nisso, de que a comunicação, ela é uma ponte que constrói e que, sim, existe método. E falando agora do método, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não foi nada combinado aqui, mas eu já quero trazer esse gancho. Eu estava em um momento de trabalho e de vida bem atípico o ano passado. Eu estava ali com o meu chefe mais exigente, Miguel Anjos Tenório, né? Já estava com meu filho ali, lidando com as questões da maternidade, porque quem é mãe e passa pelo puerpério sabe que é um momento individual, cada uma vai passar de uma maneira, mas uma dor comum a gente tem uma questão com identidade. Total. Uma mulher, depois de gerar, e eu tive muita dificuldade de comunicar isso. Eu sou uma mãe... Sendo comunicadora. Sendo comunicadora. Eu sou uma mãe que não fiz relato de parto. Eu tenho no meu diário. Escrito páginas e páginas do meu relato de parto. Mas amigas e pessoas que falam, e aí, você não vai postar seu relato de parto? Não. Zero necessidade de postar.
Porque Eu existe... não sabia, nem sabia que tinha isso. Nossa, joga trend no Sério? YouTube. Relatos de Sério? parto, sim. É? E eu, quanto grávida, assistia vários relatos de parto. Nossa, uma coisa tão... É uma coisa muito É, Porque íntima. é íntimo que a gente demais, não faz né, esses cara? paranauê. Mas é uma coisa muito comum. A mulher ter o filho e ela se sentir ali na obrigação de contar a experiência dela. Nossa, E eu não tenho essa experiência, Regis. Eu não tenho essa necessidade de contar a minha experiência. claro. Eu acho que ela é a única e particular da minha família. Mas para uma comunicadora, nossa, você não posta nada do seu filho. Nossa, você não fez o seu relato de parto. As pessoas me perguntavam. Aconteceu alguma coisa assim? Eu recém-parida. Que loucura! Eu recém-parida e entrava no Instagram às vezes pra dar uma sapiada, ver o meme de gatinho, que é hoje a minha bolha de distração. E eu olhava e falava, gente, as pessoas me perguntando, tá tudo bem com o bebê? Por que você não postou nada? Nossa, vai sair na caras assim, em rara aparição, Mirtes Anjos. Entendeu? Então, assim, nossa, não é porque você é comunicadora, comunicóloga, que você precisa postar sua vida inteira. Não é porque você é uma pessoa que quer ter uma atividade na rede social que você precisa postar sua vida inteira. E, às vezes, você vai ter dificuldade de comunicar. E eu estava numa dificuldade de comunicar o que eu estava sentindo. Novamente, a escrita me ajudou demais, então meus diários estão lá impecáveis, com muitas emoções aplicadas, mas eu não senti necessidade de divulgar. Talvez um dia eu publique um livro, talvez um dia algum escrito vá à tona, mas não é nada que, assim, gente, bombástico, mas não é nada também que eu vejo que tenha relevância para o outro. Então, você tem uma responsabilidade de quando coloca um podcast no ar. Coisas que a gente fala aqui pode reverberar de uma outra maneira em outras pessoas. De repente, uma mãe que também teve essa questão de se criar identidade pós-maternidade, se identifique. Então, tem uma responsabilidade em tudo que a gente joga para o universo. Total. E pensando nisso, eu precisei, de novo, entender como eu estava me sentindo e pedir ajuda. E essa ajuda foi como, gente? Essa ajuda foi me conectando com outras mulheres, com outras mães. Porque eu já tenho a expertise do corporativo. Eu já tenho uma questão de trabalhar com comunicação há muito tempo. Só que a Mirtes, mãe, empreendedora do ramo da beleza, para quem não conhece, eu trabalho com a Marquei já há quase 10 anos como diretora de vendas. Eu não tinha essa necessidade de me colocar como tudo isso e ainda mãe. E eu não sabia como me apresentar nesse novo papel de mãe. Então, as roupas não servem, o cabelo cai, tudo muda, Você o sono... deixa de ser a Mirtes, você passa a ser a mãe do Miguel. Ser mãe não é um anexo, é uma Exato, realidade. é uma realidade. E não é uma coisa que você coloca nas costas como uma mochilinha e depois tira. Não. Então, eu precisei entender como isso ia agregar em mim. Porque o DNA dele tá em mim e o meu tá nele. E como que ia ser essa nova mãe comunicóloga depois de todo esse processo Sem de estar a fim de gestação? comunicar ainda. Sem estar a fim de comunicar, totalmente introspectiva. Totalmente introspectiva. Eu fui me agregar, eu fui perceber locais que eu poderia entender com outras mães como isso acontecia. Então, eu comecei lá, no espaço de brincar do Sesc, as mães fechadas todas também no seu casulo. Eu fui para rodas onde as crianças já eram maiores ou onde no passado se fazia de modos diferentes do que eu queria lidar com meu filho. E aí, eu comecei a participar de encontros de networking, que era uma realidade que eu não conhecia. Era um movimento que não fazia parte da minha essência. Mas você procurou um encontro de network de uma maneira... eu vou no network... Da onde veio a ideia para chegar ao network para você se libertar? Então, não foi pensando numa chave, não. Não foi criando a expectativa de que, olha, eu vou lá e vou resolver o meu problema de identidade, vou me encontrar, ou vou criar ali uma noção do que está acontecendo nessa minha nova fase como mãe. Não tinha expectativa, eu só fui. E, de novo, esse ímpeto, eu falo que a gente tem ali uma voz que está sempre sussurrando caminhos, né? E aqui não tem nada a ver com crença, com religião, mas a gente precisa acreditar na intuição. E a minha intuição dizia, se eu estivesse naquele lugar, eu entraria num caminho sem volta. Se eu continuasse naquele baby blues, que foi o que eu tive, a depressão ia ser uma consequência. Eu sentia isso em mim. Então, eu fui me conectando, preciso sair de casa. Preciso tirar o pijama, preciso passar uma maquiagem, vou com o TT vazando mesmo. E fui ao primeiro grupo de network. Lá, eu recebi uma acolhida incrível. Uma acolhida incrível. E nessa acolhida, eu fiz uma ponte. E nessa ponte, eu desenvolvi novas questões que estavam ali, reverberando ali em mim, mas eu precisava me encontrar. E aí, gente, como eu disse, não foi combinado, mas eu vou falar de Percorra. Porque o Percorra, ele foi um marco para tudo isso. Quando eu tava nesse me encontrar, encontrei Maíra em um café de network, um convite pro Percorra que eu absolutamente não acreditava.
Eu preciso falar isso pra vocês olhando no olho. Não era algo que fazia sentido pra mim naquele momento. Passar um dia inteiro sem estar com meu bebê. Passar um dia inteiro com experiências de alto impacto, que eu achava que era uma baita de uma palhaçadinha. Eu falava, meu, que circo é esse que essas pessoas vão? Eu não faço ideia. Não faz parte do que eu acredito. Eu realmente desacreditava do trabalho de vocês. E eu já contei isso em alguns momentos, mas é importante reforçar agora para quem vai acompanhar esse podcast. Às vezes, a nossa intuição, ela vai cantar no nosso ouvido. E a minha intuição só dizia, vai no grupo de network. No grupo de network, depois de alguns encontros, teve o convite do Percorra. A minha intuição, e aí materializada por uma amiga, falou, vamos, amiga, que se for 2, tem um preço melhor. Falei, vamos. E eu fui única e exclusivamente por isso. Sabe o que eu pensei? Eu nunca contei isso pra vocês. Eu pensei assim, na pior das hipóteses, vai ter uma cadeira, eu deito e aproveito essas horinhas que eu vou estar longe pra dormir. Fudido. É sério. Percorra, ela não dorme Porque mesmo. eu pensava que era um rolê palestrinha. Dorme bem na hora da placa. Como eu nunca tinha... Gente, eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito nada de alto impacto, assim. Tenho amigas que já fizeram métodos, enfim, mas eu nunca tinha feito. Posso te contar uma coisa também do Percorra? Eu não lembro de você do Percorra. Sério? Não, lembro. o Regis dificilmente ele vai depois. Eu Que vou bom, porque eu soquei falando. sua cara. Depois Eu ela fui vai quebrar o falando. negócio, Mas eu foi não no lembro. rosto dele. Mas A gente eu vai não dizendo, lembro. olha, fulano tava no Percorra, ciclano tava no Percorra. Ele vai falando, tava. É. Ele não associa. Na É que hora eu ele tava um tá pouco tão mais na magra. adrenalina, ele não associa. Não por isso. Tem pessoas que foram. Aham. A gente foi almoçar semana passada Sim. com o pessoal do café. Aham. E teve gente que foi. E aí? E eu lembro de você do vídeo, mas eu pensando comigo, né? Aham. No vídeo. então ela tava lá no Percorra. Sim. Eu não faço essa associação. Legal. Assim, eu não lembro de você lá do Percorra. Eu não lembro em qual estado você estava lá. Não Que lembro bom. o que você fez. Você já falou, por exemplo, da placa algumas vezes, né? Que a placa esbarrou em mim e tal. Sim. E eu não lembro. É que eu não posso dar muito spoiler, mas eu não tava conseguindo fazer uma dinâmica. E coisas que só quando você entrou na fila e falou, eu consegui. Mas eu consegui num ato muito explosivo. Fiquei Sim. assim com o roxinho. Sim. Então, só pra terminar esse raciocínio, nesse momento, onde eu me disponho a fazer o Percorra em 1º de setembro de 2024, eu percebi que a minha identidade estava voltando. Porque eu não dormi, mesmo estando exausta de sono. Eu fui em um cantinho tirar leite e eu desprezei esse leite pela primeira vez. Foi a primeira vez que Foi você a primeira desprezou o vez. leite? Porque eu falei, eu não vou armazenar. Não tô no local apropriado para armazenar, eu vou tirar. Então, eu fui por 2 vezes, pedi licença, tirei o leite e desprezei. E no momento que eu coloco aquele leite na pia, eu penso, isso aqui faz parte de mim. Mas eu não sou apenas a mulher agora que amamenta e que troca fralda. Eu sou uma empresária e as minhas empresas estão ruindo. Eu preciso criar força para organizar essas casas que estavam completamente bagunçadas. Porque, assim, é uma utopia falar para a empreendedora, você que empreende, você vai tirar uma licença maternidade de 6 meses e você vai ficar 6 meses, assim, só no seu rolê. Não vai. Porque até os momentos que eu podia ficar no meu rolê exclusivamente mãe, a minha cabeça pensava, como que tá minha consultora X? Como que tá a venda dela? Será que ela tá precisando de apoio? Ela talvez não tá me ligando porque tá me poupando. Isso aconteceu muito. E quando a gente faz um trabalho sério de doação, de desenvolvimento com essas pessoas, eu já trabalho isso, gente, há quase 10 anos em Marquei. Então, é um trabalho muito sério. As pessoas têm uma confiança. Uma confiança tão grande que elas, de fato, não me incomodavam. Elas não me ligavam. E eu precisei sinalizar, estamos aqui, tô aqui, me chamem. E então, eu fui combinando, muito depois do Percorra, horários para esses atendimentos voltarem. Voltei pro atendimento presencial uma vez por semana. E aquele ato de desprezar o leite foi muito simbólico para mim. Mas a gente estava conversando ali fora. Quando a gente fala da visão sistêmica da coisa, né, toda, a gente sabe aonde a gente não quer ir. Uhum. A gente sabe. É que existem momentos da nossa vida em que merecemos, sim, visitar alguma sensação. A sensação de querer ter um carinho diferente, de querer ser notado e de não pedir para ser acolhido. De ser acolhido. Sim. Você foi acolhida no No networking. networking. Sim. Por quê? Porque essas pessoas não sabiam exatamente toda a essência da coisa. E não tinha meu passado. Exatamente, Não conhecia de antes. exatamente. Então, elas estavam vendo meu recorte ali, e meu recorte foi muito claro, de pedir ajuda. Eu não sou a pessoa que tenho vergonha de pedir ajuda. Eu Eu sou aquela também que não. olha e fala, olha, Maíra, eu preciso de ajuda nisso, nisso, nisso.
Slaine, Sol, preciso de ajuda nisso, 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 que foi muito importante verbalizar isso para as pessoas. Então, quando eu venho e peço essa ajuda, e eu sempre tive um olhar assim, de que eu tenho uma rede de apoio, mas a rede de apoio não tem obrigação para comigo. Não, Então, eu preciso ser e construir a minha rede de apoio emocional primeiro. Opa. Entendeu? Isso foi muito importante. E aí, veio o Percorra, 1º de setembro, fiz o Percorra e saí com um plano de ação. Porque por mais que seja uma parada muito emocional, é uma parada para quem quer melhorar o seu negócio. Você melhora as outras esferas da vida? Melhora. Melhora porque é um mergulho em si. É um mergulho em si, mas no meu caso, foi muito estratégico para o meu negócio. Sim. Então, eu lembro que em uma das atividades, eu precisava anotar algumas coisas e eu tinha muito momento dessas reflexões, o que me conectava muito com o método de vocês, porque eu anotava muita coisa. Então, eu lembro que eu peguei uma mensagem no WhatsApp e mandei pro meu marido tudo que eu ia fazer nos próximos 3 meses. Tudo. De lá? De lá. Eu tenho favoritado essa mensagem. Caralho. E aí, eu falei, é isso que eu vou fazer. E de 1º de setembro até o dia 28 de setembro, tava tudo pronto. Tudo pronto. Louco. Tudo pronto. Inclusive, esse produto digital, que é o que a gente vai falar agora. Do caminho à meta. Do caminho à entregue. meta. Inclusive, gente, questões emocionais. Então, por exemplo, não estava na minha meta de setembro, por exemplo, me conectar com a minha família do Nordeste, fazer uma viagem. Mas os caminhos foram indo para esse foco. Então, meu filho fazia 1 ano dia 22 de setembro. Dia 28, o meu avô fazia 90 anos. E eu não estava com expectativa de ir. Não estava com tempo e disponibilidade para isso. Em uma semana, compramos passagem, apareceu locação, apareceu estadia. Nós fomos até o meu avô. O meu avô conheceu o bisneto. Isso foi muito importante. Porque eu acredito que se eu não tivesse tido esse resgate de identidade lá no começo do mês, eu teria perdido um time que nunca mais eu ia poder correr atrás. Porque 1 mês depois, dia 15 de novembro, 2 meses, né? O meu avô fez aniversário dia 28 de setembro e nós fomos lá comemorar os 90 anos. Dia 15 de novembro, meu avô falece rapidamente depois de uma crise de pneumonia. Uma coisa simples. 90 anos. Então, há menos de 1 mês, ele estava ali lúcido, conversando, se conectando com meu filho. E sabe aqueles mapas que a gente tem de fotos especiais da vida? Eu nunca vou esquecer a foto dele com meu filho no colo. Nunca. E se eu não tivesse tido um start de resgate de identidade no começo de setembro, eu não ia ter arrumado a agenda, eu não ia ter me organizado financeiramente e eu ia ter privado meu filho de ter um momento com o bisavô dele. E pra mim isso tem um peso enorme. Para além do caminho à meta no seu trabalho, Do meu trabalho. o Percorra também conseguiu te trazer essa abertura de organizar a sua vida, as suas prioridades e aquilo Sim. que você iria fazer emocionalmente falando. Exato. Porque foi resgate mesmo. Foi resgate. Não é só você caminhar numa paradinha, que eu não quero dar spoiler. É você entender, olha, se eu já fiz isso, eu consigo organizar um fechamento de vendas estando em outro estado. Eu consigo organizar a minha agenda para viver o que de fato importa. Quebrou um padrão. Quebrei um padrão. Então, foi muito válido. Foi muito válido. Tão válido a ponto de que, logo depois, a gente lançou o webinar Comunicatória, que é a comunicação com oratória. Então, eu junto essa palavra para dizer que, olha, você pode ter uma comunicação com uma oratória fluida. Você deve fazer isso para melhorar todas as suas relações, inclusive a profissional, e não é algo difícil. Tá? Não é algo que é complexo, você não precisa ficar estudando postilas quilométricas, nem fazendo métodos de repetição, e nem também investindo tempo. Por quê? Tempo é uma coisa que a gente não consegue voltar. A gente não consegue voltar. Então, eu, com esses meus chefes todos que eu contei pra vocês, não tenho tempo pra ficar dizendo pra você, olha, vou pegar aqui sua mão e vou te ensinar a falar. Amigos, todos nós já sabemos falar. Maravilhosa. Alguns falam ali pelo celular, por meio de um arroba. Alguns falam dentro dos seus ambientes de conforto. Todo mundo sabe falar. O meu papel não é ensinar ninguém a falar. O meu papel é ensinar você a se comunicar melhor dentro das suas relações. Pensando até em estratégia para isso. Então, essa parte, vem comigo que eu ajudo. E o webinar comunicatório, o poder de falar e ser percebida, e sim, desculpa, é bem voltado para mulheres, porque é uma dor que eu percebo de cara. Você pode fazer, tá super convidado. Eu tenho alunos homens que fazem, mas a ideia é agregar e somar na vida de empreendedoras e de empresárias
tá? Aqui eu não tô falando da pequena empreendedora e da grande empresária. Da mulher que quer se comunicar bem no ambiente profissional, que quer colocar suas ideias, que quer ser ouvida. Então, o poder de falar e ser percebida. Porque, às vezes, você vai ter até alguém que te escuta ali no podcast, vai dar o play, vai lavar a louça. Mas você foi percebida? A sua mensagem e esse caminho entre emissor e receptor foi compreendido? Houve uma percepção? Por isso, Percebida está nesse título e está aí super disponível. Então, as alunas que fizeram até agora gostam da experiência, trazem feedbacks. Eu agrego também uma comunidade no WhatsApp com essas alunas para trazer isso a longo prazo e para mostrar como esse poder de falar e ser percebida reverbera. E reverbera em coisas muito positivas. Como essas mulheres vão encontrar esse webinar? Ah, legal. O webinar está disponível na Hotmart hoje, né, de maneira bem fácil. Ele é um webinar dividido em 8 blocos, então são sim caminhos, passos que você vai fazer. Não é um treinamento online, é um workshop, porque por mais que ele tenha um formato digital, você vai levantar, você vai fazer exercícios, você vai pausar, você vai tomar nota de algumas coisas. Então ele tem esse rolê de workshop porque ele tem muitas ações práticas. Legal. Tá? Não é uma coisa só para ficar dando play e cochilando. Eu vou deixar, gente, na descrição do vídeo aqui, tá? O link Pra você já acessar. O webinar da Mirtz, tá? Sim. Pra você acessar e você vai saber lá como você vai fazer parte dessa comunidade dela também. Exato. Muito obrigada por compartilhar. E tem uma coisa que eu trouxe pra Maíra na segunda edição do Percorra e eu volto aí pra todas as edições enquanto a nossa parceria estiver firme, e eu acredito que estará, que o modo de devolver com gratidão, isso não foi me pedido, porque eu acho que a gratidão genuína, ela é muito espontânea. É sempre quando se conquista o ticket para estar no Percorra, que é um dia desse day training, né? O dia desse impacto, você recebe também um voucher com desconto super exclusivo para participar do webinar. Então, isso é uma maneira de agradecer a essa experiência que eu vivi lá no 1º de setembro. Maravilhoso. Obrigada, E amiga. você falou do lance de começar uma palestra e você terminar, né? Uhum. Aqui no nosso caso, eu falo pra Má, né? Acho que você não sabe disso, mas eu falei assim, Má, eu adoraria que a Mirtz fosse a nossa apresentação, né? Dentro do Percorra. Fosse a pessoa A carinha dela! Fosse a pessoa Várias que... revelações, porque a gente Fosse a Várias. pessoa que receba essas pessoas. Porque eu tenho feito essa recepção, Aham. né? E depois a Má entra, eu falei assim, não... Eu acho que, Má, você só tem que entrar no momento específico, tem que ficar lá no backstage mesmo, lá se concentrando, né? Porque as energias do dia são bem afloradas, Sim. né? Mas você sabe que não é para te passar, por exemplo, um peso disso, Uhum. tá? Eu já vejo um pouco diferente do que talvez essas pessoas te passaram essa informação. Ou você teve essa percepção das palestras de ter que terminar. Eu quero que você comece, ou pelo menos eu gostaria que você começasse, porque isso passa autoridade para mim, para o meu day training, para o treinamento da Maíra, passa autoridade de ter uma especialista e uma pessoa que se comunica de uma forma maravilhosa e única. Eu terei a oportunidade e a honra de ter Mirtz Anjos nos apresentando e apresentando o Percorra para quem esteja lá. Isso eleva o nível da coisa toda. Entendeu? Uhum. Porque nós vamos aprendendo de tempos em tempos que é importante. Nós vamos aprendendo de tempos em tempos que quanto mais pessoas qualificadas estão conosco, quer dizer que nós estamos no caminho certo. Sim. E é por isso que hoje você está fazendo parte desse podcast. Ah, gente, que demais! Sim, Obrigada pelo convite, eu tô me sentindo honrada. O Percorra, ele tem um símbolo muito forte, e eu não poupo em falar sobre isso de forma muito genuína. Não tem nada, assim, que vocês me peçam. Eu falo isso de forma espontânea, eu acho que é algo que pessoas precisam, assim, experienciar, e eu evidencio para as pessoas do meu círculo. E tá ali participando, né, de qualquer forma, é sempre incrível. Agora, com esse peso de abrir, eu sinto que essa acolhida vai ser muito importante. sim. E pode deixar que eu vou me preparar com toda a leveza para fazer isso com muito amor, como tudo que eu coloco à mão, assim.
Muito obrigada pelo convite. É isso, vai ser você. Agora eu quero voltar um pouco no assunto ainda antes. Ai, tá. Mirtes Anjos, vamos lá. Pra quem tá ouvindo aqui esse podcast, a gente tava falando aqui da questão do comunicar. Tá. E aí a gente falou um pouco antes do assunto de a forma de se comunicar. Às vezes as pessoas, elas querem florear, querem mostrar que elas entendem muito de uma demanda, que elas entendem muito de uma situação e vão colocando, às vezes, falas difíceis, palavras que as pessoas, para tentar deixar a coisa mais bonita, em vez de ser muito mais prático e muito mais claro para as pessoas. Queria que você trouxesse um pouquinho dessa vertente aí, dessa comunicação, de como as pessoas devem trazer para que elas sejam percebidas de uma maneira melhor. Legal. Tem um ponto que eu costumo dizer sempre, e eu vou reforçar para vocês agora. A comunicação, ela precisa ser efetiva. A comunicação, ela precisa ter ali uma efetivação. Eu preciso falar e ser percebida de forma clara. E não existe outra maneira de fazer isso do que falando consigo mesma. Então, quando eu brinco que eu sou comunicóloga, a psique cuida da psicologia, a psicóloga cuida da psique e eu cuido da comunicação, é porque existe uma entrada para si. E não é para dizer que, olha, você precisa tratar 100% das suas emoções para se comunicar bem. Tem muita gente desequilibrada que se comunica muito bem, que é um bom orador, que inclusive vende cursos. E tá tudo certo. E você vê que é uma pessoa desequilibrada. Mas quando você tem minimamente um equilíbrio e um olhar para si, você consegue se comunicar de forma efetiva. Olha, eu tô te passando um recado agora, Maíra. Eu tenho uma mensagem para te mandar aqui no WhatsApp. Vou te mandar de forma sucinta. É isso? Esse é o resultado. Vamos falar tal dia, data e hora. Você conseguindo fazer um caminho com clareza, a sua comunicação fica mais efetiva. E aí você encurta o vai e volta. Porque a comunicação, quando ela tem ruídos, ela gera muito problema. Muito problema. Muito problema, gente. É isso. Muito problema. Eu tenho uma professora que falava, uma mestre, assim, lá da Casper, que falava, jornalista, ele não acha que é Deus. Ele tem certeza. E é uma fala prepotente? Muito. E muitos colegas de profissão têm isso em si. Olha, não, eu sei, eu sou dono da razão, eu sei o que falar. Me escutem, eu sou um jornalista. A partir do momento que você tem um movimento de rede social e o movimento que nós vivemos hoje, que é o pós-pandêmico, isso cai por terra. Porque a opinião virou mato, todo mundo tem um pouquinho ali para dar. E, além disso, virou uma terra onde não é tão neutro. Hoje, você não precisa ter um jornalista assinando determinados veículos, o que eu acho um erro. Eu me formei no ano que o certificado ele caiu, que a obrigatoriedade do certificado de jornalista caiu. Então, eu fui lá, tirei meu MTB, que é o meu registro, e eu jogo isso mesmo. Falo, olha, eu tenho MTB. Eu consigo assinar um editorial. Mas eu consigo fazer isso por quê? Porque eu entendi que, para além da formalidade da profissão, eu tenho uma responsabilidade com tudo que eu falo e eu preciso trabalhar isso de modo efetivo. Essa palavra da responsabilidade para tudo que se fala é um ponto importantíssimo. Porque uma coisa é você ter a liberdade de expressão. Constitucional, Todo tudo mundo certo. tem, que maravilhoso. Mas você falar e você não achar que você não vai ter consequências, seja para você, ou seja para com o outro, daquilo Sim. que você verbaliza, daquilo que você comunica, ou daquilo... Às vezes, não tô nem falando de comunicação também verbal, da comunicação que você apresenta. Sim. Tem muita gente que confunde isso, Sim. né? Que acha que a liberdade de expressão significa que você pode falar o que você quer. Não, E Brasil. exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Você tem essa liberdade do falar, mas é importante que você pense da responsabilidade que isso tem no universo e até, indo para o caminho mais do sistêmico, a responsabilidade que você tem com a energia daquilo que se fala. Tá? Então, assim, hoje, se você vai noticiar alguma coisa que tenha um peso... Eu vivi um jornalismo onde a gente não falava, por exemplo, sobre casos de suicídio. Mas ainda assim as pessoas se jogavam na linha do metrô. Sim. Mas era uma pauta velada. Causa Na mortes, época, a gente não falava. Você quer dizer Na época, quando eu Ok. me formei, isso há anos atrás. Hoje, precisa se falar por uma questão de conscientização? Sim, mas a gente tem que ter muita responsabilidade ao falar sobre isso. Porque você cria... tem uma família por trás da pessoa que se além, da jogou. disso. além da memória, você não pode ir no caminho do incentivo. Não, total. Do caminho do palco. Então, é importante que a gente tenha uma comunicação efetiva. Tem mais gente fazendo, então bora, Exato. né?
uma comunicação efetiva com responsabilidade. E eu trouxe esse exemplo, gente, que é até um pouco pesado e é bem extremo, mas para mostrar da responsabilidade que a gente tem sobre as coisas. E nós precisamos assumir isso, não é só como comunicólogos, como pessoas que se comunicam em uma rede social, como influencers, mas como indivíduo. Sim, como pessoa. Em uma sociedade que precisa dessa atenção. E depois que eu virei mãe, isso virou uma emergência. É porque, falando ainda nessa questão, quando veio as redes sociais pós-pandêmica, quando isso abre de uma maneira em que a comunicação, ela sai falando, as pessoas falam o que querem e tudo mais, todo mundo posta dancinha, posta o vídeo, posta uma frase, é como se fosse perdendo o controle da consequência do que isso gera. Exato. E aí, quando você traz essa questão da maternidade, você fala... Porque a gente olha e fala, meu Deus, o que o mundo tá vivendo? Né? O mundo tá doente, meu filho. De que maneira meu filho vai ser afetado em comportamentos, em consequências daquilo que os outros verbalizam, daquilo que os outros geram de movimento, né? E tem uma frase que me pega muito quando a gente vai para esse campo. Que é assim, você é consumido enquanto você consome. Então, tudo que você consome... E muito forte você essa frase. É consumido. Pensa, eu tô aqui compartilhando com vocês um almoço maravilhoso do meu marido no final de semana. Eu tô consumindo, mas eu também sou consumida por esse momento, por essa memória. Se eu tô colocando um conteúdo na internet e eu não me responsabilizo por isso, pessoas estão sendo consumidas enquanto pegam esse trecho. Um corte, uma fala. Um corte mal feito ainda, corte tá? mal feito, porque às vezes um fora corte de mal feito, contexto, pronto, exato. você tira todo o contexto de uma informação e de uma opinião. Mas você é consumido enquanto você consome isso. Então, mas ela é comunicóloga. Gente, é sério, eu tenho um amigo que me falou de fazer canal do YouTube há 17 anos atrás. Eu poderia ter sido uma estrela de YouTube. Eu nunca quis essa responsabilidade. Não diminuindo quem faz, tá? Não, sim, mas é eu responsabilidade. nunca quis uma responsabilidade. E não é porque eu nunca tratei do meu emocional. É porque o meu foco sempre foi nas minhas prioridades. Então, tá tudo bem você ter prioridade diferente. Tá tudo bem você não querer ser a influencer no teu ramo. Seja uma boa profissional no seu ramo. E eu te ajudo a se comunicar melhor nisso. Entendeu? Então, é um caminho muito mais simples do que a complexidade que está colocando hoje. Agora, a gente precisa partir de um lugar de responsabilidade sobre tudo que fala. E a comunicação, de forma efetiva, é muito boa. Eu gostaria de ouvir o que eu estou falando para o meu público? Eu consumiria o que eu estou falando para o meu público? Eu estou sendo efetiva? Você pediu praticamente uma dica. Como que eu faço isso? Faça-se lendo. Exato. Faça-se lendo. Leia o que você está dizendo. Olha, eu preciso fazer um texto. Experimenta ouvir o que você está querendo comunicar. Ficou claro? Não, ficou meio confuso nessa parte. Reescreve. Entende. Melhora. Aprimora. Não deixe de fazer. Aprimora. E assim, para ser efetivo é aquilo. Eu tô entendendo? A minha avó de 78 tá entendendo? Isso precisa chegar para todos. E é o que volta no início dessa conversa. Quem é a Mirtz e aonde é que iniciou a melhora na comunicação. Leitura. Sim. Escrita. Volta, você vê que volta tudo lá no início. Se perceba, leia, escreva, coloque para si como você vai se comunicar. E eu acho que essa última frase, né? A sua avó tá entendendo e seu filho tá entendendo. Todas as gerações estão chegando da mesma maneira? Ou você tá falando só para uma geração? Então, por quem você quer ser percebido? Não, tudo bem. Eu quero só ser percebido pela minha avó. Tá tudo certo também, tá? Agora, se você quer ser percebido pela sua avó e pelo seu filho, aí você vai ter que verificar que tipo de ruído você tá tendo para chegar só em um. Exato, o grau de efetividade. Porque não tem problema você aprimorar a comunicação. Então, hoje a gente tá aqui num bate-papo super fluido para amigos, para trabalho, empresários, tudo certo. Talvez se eu tivesse que falar para outro público, falaria assim, outra vertente. Você melhora, você diminui, o tempo, aqui a gente tá falando com uma qualidade de tempo boa, resume, pontua, você se adequa para trabalhar nessas vertentes, a sua comunicação. Mas a mensagem, ela precisa chegar de modo claro. Eu te dei o rapport para que você se comunicasse hoje dessa forma aqui. Sim. Eu te deixei livre. Nem sempre teremos essa condição, essa qualidade, como você disse, né? Gente, em falar em qualidade de tempo, acabou. Eu ainda não sei muito bem pra onde eu olho, acho que é pra lá. Olha pra lá. Gente, Mirtz, foi um prazer enorme ter você aqui no nosso bate-papo. Muito no bom. Pod Regis, tá? Siga a Mirtz nas redes sociais. Como está lá, Mirtz? Eu estou como Mirtz Anjos, não dá pra esquecer, porque Mirtz é simples, né?
MIRTES, Anjos. E a Comum Integrada, que é esse meu segundo filho, né? Que é a minha consultoria de comunicação, endomarketing e learning. Então, lá a gente trabalha com plataformas de aprendizagens educacionais, pensando na comunicação ser ponte dentro do seu ambiente corporativo. Então, formalizando processos, criando estruturas para que você consiga colocar tanto a sua área de treinamento, como processual, como compliance. Então, é uma vertente de uma comunicação que integra muita coisa. E eu convido vocês a irem lá na Comum Integrada conferir também. Tenho mais ainda pra perguntar só antes de fechar. E se eu quero começar a fazer uma renda extra, eu quero começar a empreender, eu tenho um plano de futuro, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma cria, né, que a gente chama para fazer a diferença. Mirtz tem a solução? Como a gente te procura? Tem. Olha, tem essa solução já faz há bastante tempo, né? Já tem essa solução aí há 9 anos, indo pro 10º, que é, quando você pensa que todos nós temos a habilidade de vender algo, você vende uma ideia, você vende um treinamento, todo mundo tem nativo a habilidade de vender algo. E eu falo que o brasileiro de uma maneira bem especial, né? Então, eu trabalho com a Marquei, é uma empresa norte-americana, tá aí no mundo há mais de 60 anos. E quando vem pra Marquei a minha vida, não vem na questão de, olha, você é uma vendedora top-chave. Não. Vem só de, olha, quero comprar ingressos para um show, quero fazer uma renda extra para pagar o meu seguro. Isso, gente, há anos atrás, ainda na época de universitária. Então, quando eu começo esse caminho que eu marquei, tem um olhar muito forte de renda extra. E é hoje o que eu continuo? Não é pela renda extra. Hoje eu trabalho para o desenvolvimento de pessoas. Esse é o meu foco em Marquei. Trabalhar meu time, desenvolver líderes, esse é o meu foco. Mas a renda extra é um grande convite para quem faz Marquei. Porque eu falo que nem é renda extra, né, gente? É uma renda adicional. Porque se você vai tendo extra, você vai tendo extra. Então, é uma renda adicional. E a Marquei, ela é uma chave para isso. É uma chave para você realizar sonhos com um produto de excelente qualidade, de qualidade indiscutível no mercado e, ao mesmo tempo, que te traz uma mobilidade, porque você não precisa ser. É aquele rolê que eu conto de não substituir o E pelo ou, né? Então, eu não preciso ser ou isso ou aquilo. Eu não preciso ser comunicóloga ou diretora de vendas. Eu posso fazer o E. Sabe aquele E bem bonitinho que agrega? Então, eu posso ser diretora de vendas da Marquei, é um trabalho que eu desenvolvo, e comunicóloga à frente da Comum Integrada, e eu também amo. Então, esse E, ele soma muito mais, nos torna plural, e você pode, sim, ser uma consultora Marquei, se tornar diretora, fazer carreira. Aí é só seguir lá o @unidade_TPM. TPM vem de Todas Podem Mais, ressignificando algo do universo feminino. E esse é o time de mulheres que eu lidero. E a boa notícia é que sempre temos vagas para você que tem essa autorresponsabilidade de querer fazer a sua parte. Beleza, gente. Siga a Mirtz. Você Muito mulher obrigada. que quer se comunicar, você mulher que não quer ter apenas uma renda extra, mas quer ter mais renda. Você que quer ter uma plataforma de ensino onde você tenha uma qualidade de conteúdos, você vai procurar a Mirtz Anjos, porque ela é maravilhosa. Muito Obrigado por ter participado. Obrigado, Má, por estar aqui comigo mais uma vez. Foi uma delícia. Esse foi o Pod Regis. Um abraço para todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.